Tem um ditado muito antigo e muito popular que ele fala que o cliente tem sempre razão. Será mesmo? Vamos discutir isso nesse vídeo? Fala, vendedores, vendedoras e pessoas que acham que estão sempre cobertas de razão. Muito prazer, eu sou o Léo Dibe, criador e fundador aqui do Desenvolvendas, canal que traz conteúdos que eu julgo, né? E eu espero que você julgue também, relevantes e importantes aí para vendas, mundo corporativo e empreendedorismo no geral. Tem vídeo novo toda terça, quinta e sábado, sempre ao meio-dia. E aqui embaixo tem as nossas redes sociais com conteúdos, links, inclusive para livros que vão complementar os seus estudos e as experiências aqui que eu trago e que eu comento. Lembrando que esses vídeos eles sempre são feitos aí geralmente em take único, sem roteiro, eu tenho um tema ali e aí basicamente eu ligo a câmera e vou discorrendo sobre este tema com os meus pensamentos, devaneios e experiências. E claro que esse vídeo não é único, porque ele depende de você. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e claro, deixa aqui nos comentários o que você achou do conteúdo, se você concorda, se você discorda, se você achou incrível, se você achou uma porcaria. A opinião é livre e são opiniões divergentes que tornam a gente melhor, né? Nos tornam pessoas melhores. Então, deixa aqui nos comentários as suas impressões para este vídeo, tá? E aqui a gente vai falar sobre o cliente. Tem uma máxima, né, que foi um ditado popular muito comum por muito tempo, que é o cliente tem sempre razão. Só que, hoje em dia, o cliente, ele tem acesso a tanta informação, às vezes ele tem acesso até a mais informações sobre o mercado do que o próprio vendedor daquele produto ou serviço. E aí eu volto a te devolver essa provocação. Será que com acesso a tanta informação, o cliente sempre tem razão mesmo? Ou será que, na verdade, o cliente usa dessas informações para tentar tomar a frente de uma negociação e conseguir o melhor produto, serviço ou mesmo a melhor condição comercial para ele? Aí é que está um ponto. E eu vejo muitos vendedores cederem a isso, né? Eu vejo o pessoal virar e falar, mas eu preciso fazer o preço porque o cliente está pagando mais barato. Isso é uma coisa muito comum, é uma coisa que acontece muito mesmo em vendas, né? Poxa, mas o meu preço está muito caro porque o meu cliente está pagando mais barato. E aí a primeira pergunta é, será que ele está mesmo pagando mais barato? Ah, não, ele me mostrou. Uma vez teve um vendedor que falou isso para mim, ele falou, não, mas o nosso preço está muito caro. Falei, com base no que ele tem lá. Falei, perfeito, então vamos lá, o que ele tem lá? Não, ele me mandou aqui as condições comerciais que ele tem, dá uma olhada, vê se a gente consegue fazer. E ele me mandou uma folha de papel, sem brincadeira, era um guardanapo escrito com as condições comerciais que ele tinha. Eu olhei para o vendedor e falei, você acreditou nisso? Isso virou motivo de piada, inclusive, no grupo lá que a gente tinha da equipe de vendas por muito tempo, né? Você acreditou mesmo no que ele te falou? Sério? É sério isso? Provavelmente isso é uma condição comercial que ele viu ali em alguma oferta, em alguma promoção, claro que tirou todas as entrelinhas, e aí ele foi lá e te apresentou só a parte boa do negócio. Na pior das hipóteses, o não ele já tem, pensa comigo, a visão do cliente é a mesma do vendedor, o não eu já tenho. O máximo que pode acontecer é esse trouxa aqui acreditar na minha mentira e fazer as condições, e aí quem se deu bem sou eu. A gente infelizmente mora num país onde a gente tem uma cultura do que eu preciso me dar bem a todo custo, né? Então, muitos empresários têm essa visão também, tá? Não se iluda, não acho que é só o vendedor. Tem muita gente que tem essa visão. Se eu estou me dando bem, que mal tem? Não é verdade? Brasília tá cheio de gente assim, inclusive, tá? Não estou falando da população de Brasília, mas sim das pessoas que ficam ali naquela pracinha dos três poderes ali, tá? Devia ter joguinho de gamão, inclusive, ali para aqueles velhos dominó. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Primeiro ponto, não acredite sempre no seu cliente. Segundo ponto,
Ele quer te mostrar? Perfeito. Eu quero provas concretas. Um bom vendedor, neste ponto, fazendo um comparativo aí com a religião, né? Ele precisa ser São Tomé, né? São Tomé é aquele santo que só acredita vendo. Então, muito bem. Amigo, você tem essas condições? Perfeito. Onde está o seu contrato? Deixa eu ver aqui a sua nota de compra. Deixa eu ver o e-mail detalhando o serviço. Eu quero ver a sua condição para ver se eu consigo cobrir a sua condição. E aqui tem que tomar um cuidado, porque a gente não pode simplesmente questionar o cliente por questionar. Uma vez eu lembro de fazer uma dinâmica, acho que eu já contei essa história aqui, inclusive, fazendo uma dinâmica com o time de RH para contratar vendedores internos. Não eram vendedores externos, eram vendedores internos que iam atender carteira de cliente, ou fazer trabalho de farmer, né, para a carteira da empresa. E eu me lembro muito bem de um vendedor específico, extremamente aguerrido ali, extremamente agressivo, que ele basicamente se perdeu na contra-argumentação e no questionamento, a ponto de ficar agressivo e até deselegante, né, dentro de uma argumentação. Ele olhou pra minha cara e virou e falou: mas quanto o senhor paga de aluguel? Porque o senhor tá mentindo pra mim. Porque só o que o senhor paga de aluguel aí já não dá esse faturamento, então seu negócio já tinha que ter falido. Oi? Como é que é? Quem é você mesmo? Percebe como você joga toda a sua venda, toda a sua argumentação pro lixo. Então, seja calibrado, tá? Seja polido na hora de fazer as perguntas. Você pode até trabalhar com ironia, dependendo do cliente que você atende. Eu me lembro de uma cliente minha, quando eu era vendedor, nessa última passagem minha como vendedor, ela me ligou, ela vivia procurando preços melhores na concorrência. E aí ela me ligou uma vez perguntando se eu poderia cobrir uma oferta absurda, que nunca existiu para o tipo de cliente, perfil, nicho dela, né? E eu lembro que ela me falou toda a oferta. Eu questionei, falei, não, vamos lá, mas isso que você tá me falando é sem fidelidade? Sem fidelidade. Não, mas não tem nenhum tipo de multa, nenhum tipo de contraponto por parte da empresa? Nada. Eles não vão exigir uma compra mínima, eles não vão exigir um faturamento, eles não vão te aplicar multa, depois de um tempo esse preço não reajusta, nada, é essa condição mesmo. Aí sabe o que eu falei para ela? Falei, então vamos fazer o seguinte, porque em toda a minha carreira eu nunca vi condições iguais a essa. Então, não tô nem falando como vendedor, tá? Tô falando como seu consultor. O vendedor que te ofertou isso daí, ele tá aí ainda? Ela virou e falou, não, ele já foi embora. Eu falei, mas ele deve estar aí na região, certo? Sai, desliga o telefone comigo agora, vai lá, procura ele e fecha com ele hoje, agora. Não perde essa oportunidade. Eu sei que eu não sou o dono do seu negócio, mas como seu consultor de negócios, eu acho mais que justo te orientar, não pelo meu produto, porque um produto como esse que ele está te oferecendo não existe no mercado e não vai existir uma segunda oportunidade. Então, vá agora, feche com ele e aí depois você só me avisa para eu passar aí e retirar o meu produto. Pergunta, ela fechou com ele? Não, ela não fechou com ele, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que chama muito a atenção, é de você, como vendedor, saber se impor. O cliente pode falar o que ele quiser, ele sempre vai ter razão? Não necessariamente, tá? E cabe a nós saber questionar, saber contra-argumentar e principalmente, que acho que essa é uma arma muito poderosa do vendedor, é de maneira educada, de maneira profissional, você colocar a dúvida na cabeça do cliente. Eu gostava muito de fazer uma comparação quando o cliente me pedia coisas muito absurdas. Eu olhava para ele e falava, quanto custa esse celular aqui? Aí ele olhava para mim e falava, esse celular aqui hoje eu vendo ele a R$1.000. Falei, perfeito. Qual que é o seu preço de custo desse celular? Ele me sai a R$500. Falou, ótimo. Você me vende ele por R$300 em 6 vezes? O cara olhava pra minha cara e falou, lógico que não. Era quase que automático. Eu olhava para ele e falava, ótimo. Então por que você quer comprar uma oferta que não existe no mercado? É a mesma coisa de eu querer comprar esse celular.
a menos que eu vá comprar ele de maneira ilícita, não existe isso no mercado, porque o mercado ele está balizado naquele modelo por um motivo. Você tem preço de custo, você tem os mesmos fornecedores para vários concorrentes, você tem ali impostos que não são poucos aqui no Brasil. Então, assim, não dá para fugir do feijão com arroz. Não existe almoço grátis. Coloca isso na cabeça do seu cliente, tá bom? Outra coisa que eu vou colocar na sua cabeça é que se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aí nos comentários. Já pegou cliente difícil? Já pegou cliente complicado, aquele cliente chato, que fica te ligando, fica te pedindo um monte de coisa, fica te enchendo o saco com frequência, querendo cobrir oferta, cobrir proposta? Deixa aqui, lembrando que aqui embaixo tem os links também das redes sociais e de conteúdos, livros e materiais que vão complementar os seus estudos. Muito obrigado pela sua audiência, cuidado com os seus clientes chatos e até o próximo vídeo.